Não tinha forro, era de TNT. O piso era... Não tinha piso, era rústico. Era rústico, nós pintávamos de azul. Lembra que uma vez eu pintei de cor de laranja? Ficou horrível. Aí no outro dia nós trocamos a cor, azul, sempre azul, ou cinza, chumbo. A parede a gente pintava de branco. Tinha umas 80 pessoas? Era. Aí fizeram uma imagem lá atrás, você lembra? Uma imagem... No púlpito? Atrás do altar, tipo a Nova Jerusalém. Aí depois pintou de verde, ó, de amarelo, de laranja e branco, com um monte de faixas. Eu acho que se vocês olharem na internet, vocês veem. Aí a gente forrava a TNT, de tempo em tempo ficava trocando aqueles TNT e o pastor brincava, né? E o pastor falava, troca essas porcarias de TNT. A Visão Reuel veio junto, então a gente fala assim, a Visão Reuel ela anda junto com o nascimento da Vinde, né? A Vinde nasce em julho e a Visão Reuel nasce... No agosto a gente começou já a ter os primeiros Reuels e em setembro nós passamos a visão para a igreja. E começou nesse início, acho que em torno de 7 ou 8 Reuels. E hoje nós estamos com 18 Reuels, fora os sub-Reuels de sábado. Hoje é uma igreja deficiente de líderes. Tem muita gente para pouco líder. Eu tenho uma demanda muito grande uma necessidade muito grande de multiplicação de células e não tenho conseguido levantar líderes. Já vi foto de Reuel com 50 pessoas. E a igreja está assim, né? Que é um problema interessante, né? É um problema, mas é um problema interessante. Cadê vocês, líderes? Onde é que vocês estão? Como pastora dessa igreja, meu sonho é a gente ter nosso lugar e falar assim, aqui é o lugar que o Senhor nos deu. E aí abrir espaço, porque eu sei que o João tem muitos sonhos. E eu sei que esses sonhos, sendo do Senhor, o Senhor vai nos ajudar. De ter ONG, de ter creche, de ter centro de recuperação. E para isso, a gente precisa ter, sim, a mão do Senhor. Porque, assim, ser fiel com o Senhor, as pessoas precisam aprender isso. Mas é o Senhor que vai mover tudo isso. Então, este é o meu sonho. É saber pisar naquilo que falar assim, aqui é a casa da Vinde, mesmo, em nome de Jesus. Todos abandonaram o barco, todos foram embora. Nós tínhamos numa média de uns 30 a 35 diáconos. Quando viramos Apostólica Vinde, sobrou 4. E 4 foram que seguraram o bang. 4 foram que tocaram o piano, né? 4 diáconos. E aí a gente percebe hoje que a prova de que Deus era conosco era que hoje nós temos uma média de 90 diáconos, entre diáconos e cooperadores. Então, eu estou na liderança, né, do diaconato desde 2023. E eu pude acompanhar um pouquinho quando eu cheguei, né, de como nós éramos... O ministério no início ele é muito difícil, né? Então, o culto da semana, o nosso culto de quarta-feira, tinha uma máxima aí de umas 15 pessoas no máximo, né, Com? Exatamente. E nós sentávamos todos de um lado só da igreja e tudo acontecia, assim, a liturgia, tudo bonitinho, como se nós pregássemos para uma multidão. Então eu acredito que com a mesma excelência, né, que aqueles 6 trabalharam no início, isso foi, eu acho que um ponto de partida muito importante para que hoje, né, esse crescimento fosse evidenciado. E graças a Deus tem sido algo saudável, tem sido algo direcionado pelo Senhor, e nós estamos aí, prontos e dispostos a fazer, ir além e ainda crescer mais, em nome de Jesus. De 2017 para cá, o Ministério de Dança teve muitas líderes,
muitas pessoas integrantes do grupo que hoje não estão mais aqui. Outras estão aqui firme com o Senhor, outras foram para outros ministérios, exercer outras coisas que o Senhor a chamou. Mas há aproximadamente 2 anos, o Senhor me chamou para liderar e cuidar desse ministério com amor, com paixão. E desde então eu percebi que tanto em mim quanto nas meninas o Senhor tem formado um caráter, formado um amor dentro de nós, um zelo pelas coisas do Senhor. E graças a Deus o Senhor tem nos ensinado muito, o Senhor tem nos discipulado de perto, o Senhor tem trago a paternidade dele para dentro do nosso ministério. E nós aprendemos muito umas com as outras. Nós nos juntamos, nós oramos e a cada dia que passa nós temos um propósito de profetizar. Não só dançar, mas profetizar com a dança. Para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, para que as pessoas sintam o poder do céu através de um gesto, de uma dança. Bom, em 2017, quando a Vindy nasceu, a gente não tinha som, não tinha equipe. O pouco que tinha a gente ganhou de outra igreja, era um material bem simples. A mesa de som era bem simples, a equipe era uma só, tanto de mídia quanto de sonoplastia, e graças a Deus hoje a gente tem um som melhor, bem melhor, graças a Deus, e conseguimos dividir o que é mídia e o que é a sonoplastia. Hoje a mesa de som é melhor e a gente tem um grupo para cada situação, e graças a Deus está melhorando e tem muito que melhorar ainda. Quando a Vindy nasceu, né, o Ministério da Mídia e da Sonoplastia era junto, né, eles trabalhavam junto, tinham poucas pessoas, mas quando eu assumi já era separado, quando eu assumi a liderança da mídia. Quando eu entrei na liderança da mídia, eu peguei a mídia em um estado bem precário, tinha pouquíssimas pessoas, era um ministério um pouco mal setorizado, né, a gente, não por incompetência da liderança, mas por ser muito novo, né? Era tudo muito novo, a igreja era um bebê, então era tudo sendo reestruturado. Então a gente teve que setorizar a mídia, colocar funções, obrigações, separar, colocar pessoas aqui. A gente sempre trabalhou com poucas pessoas e com poucos equipamentos, e hoje a mídia não tá como eu gostaria, mas avançou muito. Hoje é um ministério de referência não só dentro da igreja, mas para outras igrejas, de edição, a captação de emoções, e é um ministério que hoje cresceu muito, tem muito mais para crescer, mas cresceu muito, evoluiu muito, saiu de um patamar pequeno, tá num patamar já médio, crescendo, e é isso. Eu me chamo Gabriela. E eu me chamo Mariana. Nós somos líderes da Acolhida, que nasceu em março de 2024, em meio de uma aula com o pastor João. E esse ministério tem alcançado muitas vidas, com um propósito lindo de vidas serem acolhidas, recebidas com amor. E hoje nós temos um grupo grande de pessoas que estão fazendo esse trabalho, né, nesse ministério. Acredito que o Senhor, Ele tem dado muita graça pra gente, Ele tem nos sustentado, e a gente está tentando fazer algo bom para os céus, né? E nós esperamos, né, que cada pessoa que entrar pela porta dessa igreja, ela seja acolhida de uma forma linda, de uma forma que demonstre o amor, né, do reino para elas. O processo do louvor, vou falar um pouco do meu processo, que o meu processo é o processo do louvor. Mas em 2017, eu comecei a cantar. Porém, antigamente, 2015, 2016, eu comecei na bateria. E nessa época a igreja ela era muito grande, ela tinha mais de um ministério de louvor. E eu lembro que eu queria aprender a tocar violão naquela época. Minha mãe até tinha arrumado um violão pra mim, na verdade um rapaz da igreja tinha arrumado um violão pra mim. E eu deixei lá jogado, porque eu tentava fazer as coisas e não conseguia. E eu falei assim, não vou aprender, então deixa por isso mesmo. Só que aí, em 2017, houve a transição da quadrangular pra Vindy. E eu lembro que em questão de uma semana, não me lembro, eu comecei a tocar violão. Não me pergunte como. Hoje muita gente pede pra mim ensinar a tocar violão e até o cara que tá gravando isso pede pra me ajudar ele, e eu falo um negócio pra você, eu não consigo, porque foi uma coisa bem sobrenatural assim que aconteceu na minha vida. E desde esse momento a gente percebeu que Deus ele tava no negócio. Eu digo pela minha experiência, porque eu não sabia fazer nada. Eu lembro que teve uma vez nesse templo aqui mesmo, eu tava com a guitarra aqui,
um rapaz me emprestou a guitarra pra mim ver como que era. Eu comecei a tentar a tocar. E eu lembro que não saía nada. E aí o cara foi, pegou a guitarra de mim e falou assim, ó, essa guitarra, mano, não é pra você não. Você não vai conseguir tocar, você não tem talento pra isso não, esquece isso. E eu esqueci isso. Só que pode perguntar pra qualquer um aqui que tá nessa época. Passou acho que foi 2 semanas mais ou menos. E eu já tava tocando. Eu lembro que eu comecei no meu quarto, tentar tocar algumas músicas, na época, umas músicas do Alessandro Vilas Boas. E eu percebi que eu consegui. Só que eu não sabia que eu iria fazer isso, porque eu já tinha desistido disso. Eu lembro que eu fui chamado um pouco antes da pandemia pra tocar numa igreja. E nessa igreja tinha uma missionária, ela falou assim, ajoelha aqui, ó, tinha problema na perna. Falou assim, ajoelha aqui, eu quero falar com você. Ela falou assim, você nem lembra, né, como que você aprendeu a tocar violão? Aí eu falei assim, não lembro, pra mim foi uma coisa muito rápida. E ela nunca nem tinha me visto na vida. E ela falou assim, ó, você aprendeu a tocar violão do nada porque foi o Espírito Santo que te ensinou. E aí eu falei assim, não, bicho, então o negócio foi sobrenatural mesmo. Então, nesse caso, pra mim, essa foi a experiência que eu tive com o louvor. Antigamente, a nossa igreja lá tinha um louvor maior, só que em relação a Deus, eu acredito que está muito mais próximo do que já foi um dia. Porque hoje, o que a gente sente no louvor é visível para todo mundo. A gente não tem os melhores equipamentos, a gente não tem os melhores instrumentos. Às vezes a igreja sente que a gente poderia ter mais. Muita gente pergunta, cadê o guitarrista, cadê o tecladista? Inclusive, você que está recebendo esse vídeo, se souber tocar alguma coisa, vai ajudar muita gente. Mas a nossa igreja nunca foi isso somente, não foi boas coisas, bons equipamentos. Deus, ele sempre supriu tudo através do Espírito Santo. Por isso que hoje a gente não se ilude muito com essas coisas. Lógico, a gente quer ter. Só que o Espírito Santo, desde 2017 pra cá, ele vem ajudando a gente. Veio me capacitando e vem capacitando as pessoas que estão aqui, ajudando nesse time com a gente. O Ministério Infantil é um ministério muito desafiador. Estou indo pro meu 3º ano de líder desse ministério. Eu entrei em 2024 e grandes coisas o Senhor tem feito. Estamos em construção ainda, estamos em reforma e grandes coisas o Senhor tem feito. É um ministério que nasceu no coração de Deus para nós e se todos tivessem um coração que nem de uma criança. É maravilhoso estar à frente deste ministério. É maravilhoso poder servir nesse ministério. Eu permaneci um nome no qual era antes, né? Só que não era tão falado como é hoje na questão do nome, que é o Reuel Kids. Teve uma dimensão muito grande. Estamos em constante evolução. Temos muito ainda a melhorar. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos forjado e tem colocado pessoas para somar neste ministério, tem colocado pessoas para contribuir, pessoas, mão de obra. Hoje eu tenho uma equipe brilhante. Quando as pessoas falam, nossa, como o Ministério Infantil tem evoluído e tal, essa honra não é minha, essa glória não é minha, em primeiro lugar é de Deus. E as pessoas que estão à minha volta, hoje eu tenho pessoas que eu posso contar. A dimensão disso é maravilhoso. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer através desse ministério.